Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Kenji. Hoje nós vamos falar sobre a questão da estrutura fundiária do Brasil. Nós vamos debater, primeiramente, entender o que é e tentar refletir através das duas óticas sobre a ideia do que é propriedade de terra ou terra enquanto papel social que ela deve exercer. Primeiro, entender o termo, né? Estrutura fundiária. Fundio, né? O nome fundio vem ali da raiz que significa terra, no caso terra enquanto área de plantio, tá? Vamos entender que o Brasil ele tem uma estrutura que nós vamos dar o nome de latifundiária. Fundio, terra, lati, largo, na origem da palavra ali da sua raiz latina. Então, nós temos uma estrutura de terras grandes, terras largas. Vamos entender isso através deste desenho. Ali eu tento ilustrar o que é a tal estrutura latifundiária. Pensando que os quadrados amarelos são propriedades no tamanho e cada um desses bonequinhos, que aqui você vê um grande emaranhado um em cima do outro, são as pessoas, pensando em proprietários que possuem, né, domínio sobre estas terras. A gente vai definir como sendo estrutura latifundiária esse claro desequilíbrio com relação à distribuição de terras em tamanhos para com as pessoas. Quer dizer, a gente tem muitas pessoas que, somando toda a proporção de terras que elas possuem, dá uma totalidade muito pequena. Eles são proprietários de poucas terras. São, no geral, terras, inclusive, de baixa produtividade, pensando no tipo de técnica que é mais simples. No geral, muitos fazem agricultura familiar, quer dizer, usando a própria mão de obra, até gente que vai fazer com uma atividade de subsistência, definindo bem superficialmente, é ali onde está a grande concentração da massa populacional do campo, né, em número maior e economicamente mais pobre. Em compensação, ali no outro quadrado, a gente vê uma pessoa só para fazer o trocadilho que nós temos poucas pessoas que são detentoras de muitas terras. Pensando em quantidades, mas também em dimensões, grandes porções de terra. Então, basicamente, a ideia da estrutura latifundiária é a gente refletir em cima desse grande desequilíbrio. Muitas pessoas somando têm pouca terra, poucas pessoas somando têm muita terra. O latifúndio às vezes vem estereotipado ali, talvez você já tenha ouvido na escola, que é terra grande. Não necessariamente seja apenas a terra grande, mas a gente vai classificar o latifúndio pela questão do seu uso. Vamos definir latifúndio como sendo essas propriedades grandes e também as propriedades que não estão em uso. Terras em desuso, no sentido de que tem uma série de áreas de produção possíveis para atividade rural, pecuarista, agrícola, que deveriam, né, no caso, ser utilizadas, mas o proprietário ele opta por deixar ali no seu stand-by, numa ideia de valorizar. Valorizar no sentido de que é um imóvel, então eu comprei e eu vou esperar com que talvez apareça alguém interessado, eu vou deixar ele valorizando. É bem, né? Aquilo não vai desaparecer, não vai sumir, então é um esquema economicamente de investimento pessoal. Esses latifúndios por desuso vão entrar numa grande discussão com relação aos interesses, no caso pessoais de propriedade e os coletivos enquanto sociedade. Vamos pensar na carga histórica disso, né? Como chegou, né, nesse contexto atual? Algumas questões vão pedir para você desenvolver uma linha histórica. A história disso, né, para chegar nesses números tão discrepantes, nós vamos cavar ali a partir do ano de 1850. Na verdade, eu posso puxar um pouquinho para trás para fazer um comparativo. Lá no período das capitanias hereditárias e seguindo posteriormente, né, conforme a linha do Brasil colônia vai seguindo, eu obtinha terras, português no Brasil, através de um esquema de concessão. As terras eram passadas por direito para mim, agricultor, no caso que vou realizar alguma atividade, a partir de uma troca de favores no qual eu, entre aspas, tenho a obrigação, a missão de retornar para Portugal o investimento que ele está fazendo em mim.
No caso, produtividade, capital através de tributação que vai ser feita sobre os produtos que eu estou gerando. Então vamos entender que antes dessa data, as terras elas não são obtidas por uma questão de capitalização, não é por valor. Você tem um contato, você vai fazer o seu bem bolado ali de apresentar, né, tal, ó, eu quero me posicionar como um futuro agricultor no Brasil, Portugal te concede a terra. A data 1850 nos interessa especificamente pelo evento chamado Lei de Terras. Este é um decreto que muda toda a dinâmica de aquisição de terras no Brasil, que na verdade para nós parece extremamente normal, porque desde lá para nós já está extremamente normalizado, interiorizado. Inclusive, talvez falar algo que não seja dessa fórmula de aquisição de terra, você vai achar inclusive estranho, como era antes. A partir do momento de 1850, vão surgir decretos que vão delimitar o seguinte: terras que não têm um dono, que não têm propriedade, vão ganhar status de terra devoluta. Terra devoluta é o nome dado para propriedades que no caso serão comandadas, serão administradas pelo próprio governo do Brasil. Se você, cidadão, quer uma terra, quer uma propriedade para fazer plantio, para fazer criação de animais, algum tipo de atividade, você precisa comprar. O que a Lei de Terras fez de diferente ali, dando essa diferença do contexto pré e pós-data do decreto, é que agora aquele esquema da concessão, eu chegar para Portugal e, entre aspas, em troca da terra, conceder uma série de tributos, de riquezas para ele, governo, com a promessa, né, de uma produtividade que vai dar rentabilidade, não existe mais. A terra agora ela vai ser obtida apenas via compra. Este é o mecanismo que, pensando no seu caráter, né, de estratégia do governo brasileiro, que tinha o plano, né, de branquear a população, entendendo que esse é o mesmo contexto onde gradativamente vai, se extinguir a mão de obra escrava no Brasil, e 2, vai se incentivar a chegada de mão de obra estrangeira vinda da Europa para substituir a mão de obra escrava, como mão de obra assalariada. Então este é um jeito de você inacessibilizar a terra ao antigo escravo. De novo, a política aqui que está sendo desenvolvida é de branquear a população. Então é um jeito já de burocratizar uma forma de inacessibilizar a terra, por exemplo, para o negro, né, nesse caso, para que ele não tenha mecanismos, né, tão facilitados de sobrevivência a partir do momento que a gente vai ter a mão de obra assalariada instalada no país. Este é o ponto-chave para a gente entender o processo de formação da concentração de terras, porque vamos pensar que, se a terra obtida via compra, quem vai conseguir comprá-la são os já proprietários de terra, porque ele tem que ter um caixa feito já. E a partir daí é que você vai chegar na configuração atual da tal concentração fundiária. O ponto reflexivo final que nós vamos usar aqui para fechar essa lógica da terra como propriedade é justamente pensar na lógica, né, de o dono da terra, como ele vai enxergá-la pensando em seus direitos pessoais. Por quê? A partir do momento que a terra foi institucionalizada como mercadoria obtida via compra, ela ganhou um status de pessoalidade, de individualidade. Eu quero dizer que quem comprou a terra é dona dela. O que ele vai fazer com a terra está dentro daquilo que vai pesar ali no seu planejamento pessoal, no seu ideal de querer ou não usar a terra, de ficar acumulando ali em forma de especulação imobiliária. Ah, eu quero cultivar isso, eu não quero. Essas reflexões a respeito dessa individualização da terra vai bater de frente com um ideal mais coletivista, na ideia de que, se eu tenho direito sobre a terra, então eu faço o que eu quero do jeito que eu quero com ela.
do jeito que eu planejo. Mas, em caráter coletivo, nós vamos ter uma mudança, inclusive institucionalizada por lei aqui no Brasil, nos anos 1960, que vai dar uma modificada muito drástica nessa lógica da individualidade. Essa pessoalidade vai começar a ser questionada juridicamente e a partir daí a gente vai ter o debate sobre a reforma agrária. Nós vamos continuar esse debate na nossa aula número 2. Clica aí e vamos seguir com a discussão. Pessoal, até mais. Tchau, tchau.